Ei, Bruno, Fala, Doc. Beleza? tudo tranquilo? Tá me ouvindo? Obrigado por aceitar o convite. Vamos esperar para a gente começar realmente às 19 horas, e porque assim a gente respeita todo mundo que queria participar e disse que o tema é muito legal. E a ideia é a gente trocar bastante ideia, bastante troca de experiência, entender, entender um pouco melhor o mar, né? E se você quiser falar alguma coisa, começa a falar alguma coisa, a gente vê se a tua voz está legal. Bom, prazer tá aqui com vocês. Fiquei muito feliz de de receber o convite, né? Tá dando para ouvir legal aí? Eu estou ouvindo perfeito. Então, beleza. Também sou a favor de aguardar. Eu acho muito legal, quando eu pensei nesse tema, eu achei muito legal que esse tema mexe com algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, tem aquela frase que diz que o mar não tem cabelo, né? E aí todo mundo fala, mas o mar não tem cabelo, a gente não consegue ali, a gente acaba se afogando, é difícil. E eu acho que isso mexe com uma coisa assim bem interessante que a gente pode repetir e evoluir ao longo do bate-papo, que é a ideia de que a pessoa que sabe nadar não vai se afogar no mar, né? A ideia de que existe dificuldades diferentes no mar, né? Que ele não é o nosso inimigo, mas ele tem que ser respeitado, ele tem que entender, lidar com isso direito para acabar, para você não submeter a risco. Então, eu acho que é uma coisa muito, um balanço muito grande entre você fazer essa leitura do mar, que eu acho que isso é que você vai explicar para a gente, né? E entender o que você tem capacidade de fazer naquele momento e se você tem capacidade de enfrentar aquele mar daquela forma, né? Então, assim, acho que é muito esse balanço entre a leitura do risco do ambiente, né? E o conhecimento do que você é capaz e do que você não é capaz de enfrentar naquele momento. E aí talvez ele deixe de ser um inimigo, né? E possa ser um amigo, né? Com certeza, Doc. Na verdade, quando a gente pensa, né, em conhecer, falar em conhecer o mar, fazer a leitura do mar, o diferencial da proposta que a gente apresenta através atualmente, né, do Rio Surf Survive, que é o nosso preparatório para esportes marítimos, é a forma com que essa exploração, esse estudo ambiental acontece e, e também como ela consegue ser oportunizada para pessoas menos favorecidas do ponto de vista do condicionamento físico e das habilidades atléticas, especialmente as de natação. Então, a gente hoje em dia, na era da internet, né, a gente não tem dificuldade alguma em acessar, por exemplo, provavelmente toda a matéria que, né, um curso de oceanografia oferece, né, por exemplo. Então, não é mistério para ninguém o que é vala, o que é banco, o que é corrente de retorno. Vamos embora, vamos continuar. É que acabou a luz aqui, mas eu estou no 4G. É Eu legal, só vou ficar no escuro aqui, mas ó, voltou. tá bom. Acabou, voltou. É assim mesmo. Quando começa a frente fria a entrar, o que acontece no recreio, eu moro na zona rural e acontece isso mesmo. Acaba a luz toda hora e liga, desliga, liga, desliga. E é assim, a gente tem que ser resiliente. No mar é exatamente isso. A gente tem que ser resiliente. Né? A gente acha que vai enfrentar uma coisa e de repente vem outra. Isso a gente vê no dia a dia, nos hospitais, em tudo que é lugar. Manda bala. Então, a forma como a gente vai fazer esse estudo
ambiental, né? Porque quando você estuda sobre a vala, você lê sobre o banco, você escuta na aula, né? Você vai lá na praia fazer uma aula de surf, uma aula de, provavelmente, de outros esportes também, natação, né? Travessias, maratona aquática, kitesurf. Eu acredito que provavelmente o aluno sempre vai escutar, né? O que é a vala, o que é banco, como é que a corrente funciona. Mas, igual aconteceu agora, na hora que deu esse blackout aí, do seu lado, eu fiquei meio arrepiado aqui. Eu falei, pô, que droga, o que aconteceu? Então, Não, a gente está. Vamos começar o nosso bate-papo, que eu acho que já está na hora. ah, Eu começaria com uma pergunta aí, uma pergunta bem simples e rápida, né? O mar é o nosso inimigo? não, não. O, eu considero que o mar, ele é um amigo em potencial temperamental. Ele tá ali para virar nosso amigo, só que ele é temperamental. Quando ele fica nervoso, quando ele não está de bom humor, a gente tem que respeitar e a gente tem que saber entender ele. Igual é uma pessoa que tem um cachorro, né, por exemplo. Eu não tenho cachorro, então quando eu vejo um cachorro chegando, eu não entendo nada. Mas aí com o meu amigo que entende, ele já fala, e aquele ali tá querendo dominar, tá não sei o quê. Então, aprender a respeitar, né? Então, assim, então ele não é nosso inimigo desde que a gente consiga ler, né, o que está acontecendo e ter um respeito pelas nossas limitações. Isso é muito importante. E principalmente para as pessoas que não têm costume de ir ao mar, né, ou ir à praia. Essas são mais, entre aspas, desconhecem mais ainda os riscos e as suas capacidades. O que você acha que seria importante? Quais são os pontos importantes antes de você ir à praia, né? Ou antes de praticar um esporte aquático, qualquer que seja? Quais são os pontos que você acha que são importantes para você se preparar? Quer dizer, o que você tem que conhecer? O que você tem que se preparar fisicamente? Quais as medidas que você tem que antecipar antes de ir para a praia? Quer dizer, o que você precisa de preparação para que ele seja um amigo, para que o mar possa ser um amigo e não um inimigo? Bom, primeiramente, a gente já pensa, né, que a pessoa deve saber nadar, né? A gente sabe que saber nadar não é garantia, né, da pessoa estar segura quando a gente está falando de mar, né? A gente, citando o caso, né, de praias que tem ondas quebrando, né, que tem a zona da arrebentação, que não são praias abrigadas, que é a maioria, né, dos casos aqui no Rio de Janeiro, a pessoa ela tem que conhecer, né, o movimento da água no mar e ela tem que se conhecer, ela tem que saber como é que ela reage, que era isso que eu estava falando. Na hora que a luz do seu lado apagou, eu pensei assim, pô, quando a gente toma uma onda na cabeça, né, no Havaí você abre o olho embaixo d'água, você vê um aquário. Né? Aqui na Barra da Tijuca, no Recreio, você abre o olho embaixo d'água, quando o mar está grande, ou você vê um preto, né, você não vê nada, ou até entra areia no olho. Então, isso daí já afeta pra caramba o nosso lado psicológico. Então, a gente tem que saber como é que a gente reage frente às manifestações dos diversos elementos da zona da arrebentação e também saber como é que eles se movimentam, né? Como é que eles funcionam. Porque aí a gente vai poder fazer como eu falo, né? É como se fosse um jiu-jitsu. A gente usa a força do mar a nosso favor e assim a gente precisa fazer o mínimo de força, de esforço possível, né? Então é uma coisa mais suave. E isso daí eu acho que é como se fosse uma defesa pessoal contra afogamento. E eu tenho alunos que não sabem nadar direito. Na primeira aula eles não conseguiam flutuar em uma profundidade que não dava pé, né? E aos pouquinhos eles foram se soltando, a pessoa vai se soltando. Então, o ideal é ela
também fazer uma natação, né? Aprender pelo menos a nadar crawl, nadar peito, mas isso não vai servir de nada se ela não souber direcionar e conservar a força dela, dialogar com a arrebentação, né? Então, eu acho que são medidas, assim, primeiras, né? Quando a gente fala quando a gente pensa que o mar pode ser um grande inimigo, acho que a gente pensa um pouco no medo, né? E como o ser humano usa o medo como forma de proteção, né? Você está falando sobre seus alunos, aqueles alunos que pouco entram no mar e que não sabem nadar. Imagina assim, uma pessoa que vai para a praia, ela não sabe nadar direito. Então, se ela não sabe nadar direito, às vezes ela nem conhece o ambiente. Imagino a quantidade de medo que essa pessoa possa sentir as dificuldades que você tem na hora que está dando aula para esses alunos, como tirar um pouco do medo, que permita que ele possa aprender a lidar com o mar e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, não tirar tudo para que ele não se afogue, para que ele não tenha uma confiança muito maior do que ele tem como capacidade. Fala um pouco sobre isso, assim, o que você percebe, como é que você lida com essa questão do medo e da precipitação, digamos assim, de se aventurar. Então, são dois extremos, né, que vale a pena a gente realmente comentar. Por exemplo, chega uma pessoa que tem muito medo, um respeito muito grande pelo mar, e eu falo para essa pessoa, falo, olha, tá tranquilo, não, sabe, eu não quero que a pessoa crie expectativa, que ela gere expectativa sobre nada. Eu convido ela para ficar do meu lado assistindo a aula da areia enquanto os alunos realizam as atividades. Eu me lembro pelo menos de um aluno em que lá pelas tantas ele pediu para participar da atividade. Então, é como se você plantasse, né? Plantasse flores no seu jardim para que você um dia viesse a ter borboletas no seu jardim, né? É uma coisa que você começa, o aluno ele vai sentindo uma irritação que começa dentro dele, na medida em que ele começa a se aproximar da nossa dinâmica. E por isso que eu falo que é um aprendizado orgânico, é uma coisa que começa dentro dele, começa irritando ele. Então, tenho alunos, por exemplo, que tinham dificuldade de correr, que tinham sobrepeso, que estavam fora de forma, sedentários. E aí, aos pouquinhos, a pessoa ela tem alguma limitação, sabe? Pode ser um medo, pode ser um trauma, pode ser uma restrição física. Eu não forço, eu convido a pessoa só para conhecer o que a gente está fazendo. E a pessoa vai se interessando e dentro dela vai despertando uma força, né, que a move, né, que faz ela ir para frente. E a pessoa que é destemida, que é aquele sem noção, né, também tem esse tipo, né. Esse você segura ele um pouco, né? Mais ou menos. Eu não seguro muito não, porque na verdade a base do meu trabalho é não encostar no aluno, né. O princípio Não, do segurar no sentido de frear ele um pouco, né? Mas a forma como eu freio ele, normalmente essa pessoa ela é ansiosa, né? Ela é ansiosa e ela tem muita adrenalina porque ela quer descarregar. Ela tá achando que ela tá indo como se ela estivesse indo saltar de base jump, um negócio desse tipo assim. Então, base jump não, esqueci aquele ioiô. Esqueci. É base jump? O ioiô. Acho que é isso mesmo. O cara não é minha praia, mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho assim, é muito interessante da gente entender como a gente tem que estar preparado e antecipar situações para poder responder melhor. Por exemplo, na hora que acabou a luz, eu fiquei tranquilo, porque eu já tinha antecipado a possibilidade. Quando eu vi que estava entrando o sudoeste, né, hoje de manhã, eu falei assim, eu vou carregar meu celular, deixar ele bem carregado, com um 4G, se cair a energia, eu estou pronto, né? E isso é muito comum. Então, assim, estar preparado, né, diante do mar é uma exigência, é uma necessidade. Conhecer ali o ambiente que você vai entrar e ter
algumas habilidades, que é o que eu acho que você está falando, né? Que você começa a treinar essas pessoas a terem essas habilidades para que elas se sintam o mais confortável possível, né? Mas que esse confortável esteja adequado ao que ela tem de capacidade de fazer, né? Por exemplo, eu te pergunto, você pode chegar lá num dia da tua aula, né? Eu acho que você nem falou disso, mas acho que vale a pena falar. O professor Bruno, ele dá aula de ambientação e natação no mar, na praia. Então, é o dia a dia dele na Surf Survival, e isso é que faz a ambientação das pessoas aprenderem a como entrar no mar, como sair, como ficar tranquilo, né? E o risco, claro, é o afogamento, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, Bruno, porque eu acho assim, super importante. Todo mundo tem um certo medo, e eu acho que o medo é bom, não é ruim. Desculpa que bateu a porta aqui. Com certeza, a ausência do medo, né? A gente ouve falar isso direto, não é uma coisa saudável. E uma coisa que foi surpreendente para mim, mas que depois eu fui vendo que fazia sentido, no meu trabalho, né, como guarda-vida também, observar que a habilidade, que é o pré-requisito, que eu digo que tem um pré-requisito só que é desejável para começar a fazer aula com a gente, mas que não é imprescindível, que é a pessoa conseguir boiar, flutuar numa profundidade, como eu falei, né, mais funda do que a altura da pessoa. Então, uma profundidade em que não dê pé. Pessoa conseguindo flutuar por um tempo indefinido, né, fazendo pouco esforço, né, caracterizando ali um exercício aeróbio de baixíssima intensidade, aquele que tem uma duração indefinida, ela está apta para começar essa viagem, né? Porque é como se fosse um trenzinho, aqueles trenzinhos tipo trem fantasma no parque de diversões ou na Disney, que você vai fazer um tour por dentro de um caminho, né? Aqueles espaços fechados que tem monstro, tem dinossauro, tem não sei o quê. Então a gente vai fazer um tour pela arrebentação, se possível não fazendo força nenhuma, com o mesmo grau de descontração e relaxamento que a gente está agora, eu e você e as demais pessoas que estão sentadas nas suas poltronas, deitadas no sofá, na cama. Então, o foco do trabalho é fazer com que o nosso movimento seja zero, para que a gente possa perceber ao máximo o Bruno, movimento. e dá para a gente entrar nessa aula, dá para a gente entrar no mar e sair do mar sem fazer muito esforço? O objetivo é fazer esforço zero para conseguir entrar, para chegar lá na linha da arrebentação, e aí ali na hora de fazer a curva pela linha do lado de fora da arrebentação, na hora que a vala termina, ali é um momento que às vezes você tem que fazer um pouquinho de força, às vezes tem que fazer mais força, mas teoricamente é possível você entrar, dar essa volta toda e sair, retornar, botar o pé na areia seca da praia, como se tivesse feito uma massagem, sabe? Uma coisa bem relaxante. E a gente faz isso sem nada, né? Sem prancha. Só conhecendo a geografia da praia, né? A corrente de retorno, a força que ela tem, só usando a força da natureza, né? É muito legal isso. Eu já fiz algumas experiências, eu ensinava o pessoal nessa parte de corrente de retorno, eu pegava um balãozinho, uma bola de aniversário, enchia com um pouquinho de água e deixava um pouco de ar, né? E botava lá na corrente de retorno, eu quero que você explique o que é uma corrente de retorno, botava na corrente de retorno e dizia assim, olha, vamos observar a bola. E a bola entrava, claro que precisa estar num dia, não é muito grande, se for muito grande ela não consegue varar, mas um dia aí de até 1 metro, às vezes até um pouquinho menos, ela varava e voltava. Falei, olha, se a bola não fazendo nada, só flutuando, faz isso, você vai conseguir. Explica um pouco essa dinâmica da corrente de retorno, o que é e como ela funciona e como a gente pode usar isso
a nosso favor? Então, normalmente, a força do mar, ela joga quem estiver no banco de areia na direção da praia. Digamos que a onda está quebrando aqui. Então, a pessoa que está no banco de areia, ela tem a tendência de ser empurrado para a praia, para a areia seca da praia. Só que essa água, quando ela chega ali, ela lambe a areia e depois ela quer voltar. Aí, quando ela quer voltar, ela encontra quem? Digamos assim, uma próxima água que está empurrando também no banco de areia. Então, ela foi empurrada, na hora que ela quer voltar pelo mesmo lugar, ela não vai conseguir, ela escorre lateralmente e ela escava pela borda do banco de areia, tanto para cá quanto para o outro lado. Então, a gente tem no banco de areia a força do mar jogando para a areia e nas regiões vizinhas ao banco de areia a gente vai ter essas escavações, que são as valas, que é onde a tendência é da água sugar a pessoa em direção além da arrebentação, né? Você faz um movimento, na verdade, ele faz um movimento, ele vem e faz um movimento indo, né? É como se tivesse um movimento cíclico ali, né? Dando essa volta. Quando você vai entrar por esse local, que é o local onde vai jogar você lá fora. Uhum. E aí, se você não fizer nada, esse lá fora vai acabar essa energia e vai jogar você de volta na areia. E o afogado normalmente não sabe disso também, né? Então, quando ele entra naquela corrente de retorno, que é o local mais calmo, né? É o local mais calmo, mais tranquilo, ele entra naquela corrente de retorno e aí ele se desespera tentando nadar contra. E aí gasta energia e acaba morrendo. Então, essa aula que você dá assim, é muito legal, porque não é tão fácil, né, Bruno, de reconhecer. Às vezes, ela está clássica, a corrente de retorno. É muito fácil de você reconhecer na praia onde que está. Mas tem horas que é muito difícil, né? Você precisa ter uma certa ambientação, um certo tempo para poder ter essa leitura que você está falando, né? Doc, o que eu costumo dizer normalmente, a pessoa, na hora que ela acessa esse conhecimento pelas vias que a gente já conhece, ouvindo, ou até mesmo o surfista, né? Ele, quando ele entra na vala de prancha, se ele perder a prancha, ele tem uma tendência do psicológico dele se alterar, pelo menos um pouquinho. Então, é legal a gente conseguir enxergar da areia como é que é o movimento da corrente, né? Como o balão é uma ideia genial, né? Que você usa. A gente consegue enxergar, às vezes, a espuma vazando, formando um fio, né? Que o guarda-vida chama de fieiro, que é a resultante da corrente de retorno. E, às vezes, a vala está clássica, né? Fácil visualização, mas muitas vezes ela não dá para ser visualizada facilmente. E tem valas que terminam no meio do banco de areia, tem valas que jogam para cima do banco de areia, tem valas que terminam na linha da arrebentação, e tem a vala que é a vala que a gente gosta, né? Que é a vala que vai e atravessa a linha da arrebentação, que é a vala Maravilha. clássica, né? Porque E, uma vala e que... elas se dividem em três, né, Bruno? São três, tem a corrente lateral. Explica aí como é que é essa divisão da corrente de retorno. Então, se a gente vê a onda quebrando assim, ó, tá? Vocês estão na areia da praia, areia seca da praia, a onda quebrou e empurrou para frente. Então, chegou aqui no finalzinho do banco de areia, na areia seca da praia, a gente começa a ter uma convergência de água escorrendo lateralmente. Porque aqui, né, no banco, ela está empurrando para a areia. Ela foi empurrada, ela não consegue voltar, porque ela está numa fila e a fila está andando. Então, essa que foi, ela começa a ir para o lado, ela vai procurando uma menor resistência até uma hora que ela consegue eventualmente voltar. Então, primeiramente, a gente vai ter uma corrente lateral, pode ter, né? Aí depois ela começa a ter uma componente já voltada para o alto mar, e essa corrente lateral vai virar a corrente de retorno, né? No modelozinho clássico, a lateral é paralela à praia, paralela à rua, por exemplo, né? Avenida Lúcio Costa, por exemplo. E
ortogonal, né? Transversal vai ser a corrente de retorno, né? Mas, na prática, é legal a gente desenvolve a sensibilidade ao movimento da água, sabe? Então, tenho alguns exercícios interessantes. O primeiro deles, se você quiser, eu posso aguardar para falar daqui a pouco, mas é porque eu acho que é interessante. Fala, A pessoa. fala o exercício. Eu acho que é legal porque todo mundo pode ouvir o exercício e pode praticar nas suas praias, né? Tem gente do Brasil todo e tem gente aqui que está ouvindo da Argentina, eu estou vendo, tem gente de outros países. Então é interessante você falar porque eles podem praticar esses exercícios. Pô, legal. Então, é, como eu falei, a habilidade essencial para esse trabalho de ambientação, a arrebentação, é a flutuação. É a capacidade de você conseguir se manter calmo, mantendo uma frequência cardíaca próxima do repouso, sem precisar tocar o pé no chão, o pé no fundo. Então, a gente entrando na água, você vai flutuar, você vai se propor a flutuar, só que, como eu falei, a onda está aqui empurrando para a câmera, né? Empurrando para frente. Então, eu vou entrar aqui, ela vai me jogar para o lado e a vala vai me sugar, certo? Como é que é o instinto? O instinto é você entrar e você ir, né, para a vala, só que você vai querer ver para onde é que você está indo, né? Então, esse é o exercício da cadeirinha, que você entra no rasinho, você vai deitar, olhando para o céu, e você vai E como se, relaxar. é relaxar como se você sentasse, eu chamo de cadeirinha. É como se você sentasse naqueles colchões infláveis de piscina de antigamente, uma espreguiçadeira, por exemplo. Só que você vai fazer isso, você vai sentar na cadeirinha imaginária, olhando para o continente, para a costa. E você vai simplesmente relaxar e você vai tentar se manter flutuando, gastando pouca energia. E você olhando para os prédios, para os quiosques, você vai perceber para onde é que você está sendo levado. Então você anula aquela tendência já automática de você fazer força. Ah, a vala está ali, então é para ali que ela vai me levar. Você já meio que vai, sabe? Você acha que a vala está te levando, mas você está direcionando o teu caminho. Quando você se coloca de Você costas, mantém só isso, palmeando, né, isso, e é. flutuando, né, e faz esse exercício de entrar e sair sem fazer muita força. Legal, Tem legal. um vídeo que eu mostro isso. A flutuação clássica é essa, você entrar de costas, bem relaxado, porque às vezes a água vai te levar para o lado, aí depois ela vai te trazer de volta para o lado de onde você veio, aí você, pô, caramba, mas a vala não me puxa para o lado e depois puxa para cá? Aí ela fica fazendo assim, ó. Aí você toma mais ondas, aí a onda te empurra de volta. Mas se você tiver paciência e você pegar uma vala grande, em algum momento é como se fosse uma bola numa mesa de sinuca. Ela vai batendo, mas ela vai encontrando uma passagem, sabe? Ela, não sei se ficou a analogia fez algum sentido, mas tipo um pinball, sabe? Aquela bola no fliperama de pinball. Ela vai batendo, mas ele vai descendo a ladeira, né? Ele vai descendo O vetorial vai acontecer. É que isso. existem outros vetores ali acontecendo, né? Outros movimentos de água. E você Eu vai. fazia isso, Bruno, Pode eu falar. fazia isso quando eu era garoto, muito garoto. De 7, 8 anos, na praia de Copacabana, eu entrava na água e eu ficava olhando para a praia, para a areia, e ficava tentando adivinhar, escutando a onda quebrar, e tentava, na hora que a onda vinha chegando em mim, eu abaixava e Uhum. voltava e ficava palmeando, até ele me levar lá para dentro. Era uma brincadeira de criança. Então, a gente evolui da flutuação para o que a gente chama do segundo passo, que é a esquiva. Porque qual é a proposta no Rio Surf Survival? Você aprender a se safar, a se salvar de um perrengue na arrebentação. O perrengue, para qualquer pessoa, independente do nível dela, é quando ela é pega desprevenida. Acontece uma coisa que ela não estava prevendo. Então, na hora que faltou a luz aí, eu dei uma. Né, eu já falei aqui que eu fiquei um pouquinho nervoso. Então, tipo assim, eu estou flutuando. Qual é a proposta? A proposta é eu aprender a me salvar em qualquer mar que eu, porventura, né,
não vou entrar no mar sem noção, mas digamos que, Claro. pô, tu tá lá na... Vamos usar aquele exemplo muito triste da ciclovia lá na Niemeyer. Digamos que você caiu junto com a ciclovia, mas você não morreu. E aí? Né? O mar estava gigantesco. O que você vai fazer? Você é uma formiguinha dentro de uma banheira. E a pessoa lá abriu a torneira da banheira na máxima vazão possível. Então a formiguinha, ela não tem o que fazer senão acompanhar aquele movimento da água e mergulhar e entrar dentro do ralo e prender o ar e tentar sair lá do outro lado. Então, a gente sempre parte do pressuposto no Rio Surf Survive que não devemos fazer força. E a gente começa com situações mais controladas, cenários mais controlados, e a gente vai gradativamente colocando o aluno em situações um pouco mais turbulentas, né? Mas Desafiador, né? na medida que ele se desenvolve, ele consegue fazer frente a esse aumento de agitação externa, ambiental, sem ter que gastar aquela quantidade de energia que ele gastava anteriormente. Então, a gente tem alunos que são surfistas de peito, que vêm do Body Surf, e eles fazem uma aula comigo, com a gente aqui, né? E imediatamente já percebem que fazem força desnecessariamente, sabe? O cara vai aplicar a força no momento certo, mas tem momentos que ele não precisa fazer tanta força. Mas quando a pessoa está muito bem fisicamente, nada muito bem, é difícil você falar para a pessoa, pô, não precisa fazer toda essa força, porque ela não sente, né? Ela já está acostumada. Mas vai chegar uma hora em que lá, né, no mar gigantesco, né, aquele cara que é o cara realmente, porra, Big Rider e tal, se ele tiver uma câimbra, se o mar estiver muito grande, estiver no limite dele, acontecer alguma coisinha que vai prejudicar aquela performance que ele precisa manter no máximo, aí ele vai poder usufruir desse conhecimento que a gente desenvolve. Isso que você falou Eu acho sobre que a questão. muito mais. Eu acho que o que você está falando é muito legal, porque você está falando exatamente o que a gente sempre propõe para o profissional, né? Ou seja, quanto mais ferramentas você tem, melhor você vai ter preparado para fazer a tua obra, ou a tua peça, ou a tua carpintaria. Então, quem tem um martelo, tudo é um prego. Mas quem tem martelo, alicate e outras ferramentas, você pode olhar e falar assim, bom, agora eu vou usar essa. E essa ferramenta que você está falando, talvez seja a ferramenta mais fundamental, porque basta você saber flutuar, você não precisa ser um grande nadador, um excelente nadador, basta você saber flutuar, ter paciência e entender os seus limites, que muito pouco provável que aquilo ali vai te pegar despreparado. Não, você já está preparado para enfrentar aquele desafio que está vindo. Agora, fala um pouquinho, Bruno, sobre como, passando dessa área de flutuação, como você sugere ou como você indica que a pessoa deva romper a onda? Ela vem uma onda arrebentada já, como ela deve passar por baixo da onda? Qual seria a forma mais, digamos assim, tranquila de passar por baixo da onda? Então, a gente faz duas distinções, né, no caso de você passar por uma onda. Uma onda pequena, a menor distância entre dois pontos, né, digamos que a onda está indo assim, ó. A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então, a superfície do mar está aqui, ó, tá? A superfície do mar está aqui. Se eu estou flutuando com a cabeça aqui, ó, eu vou querer flutuar na horizontal, tá? Eu estou na cadeirinha, né? Estou de barriga para cima, deitado aqui, cabeça para cá. Eu estou relaxando. Eu sinto que eu estou sendo puxado, né? Então, só que aí existe uma progressão. O mar, ele faz um vai e vem, correto? Concorda? O mar, ele não é um vai e vem. Ele é sempre um saldo de vai e vem. Então, quando você está na corrente de retorno, ela tá tipo, o saldo dela, digamos que seja negativo, né? Tá te levando para fora. Então, ela te empurra um pouquinho para a areia e te puxa para fora. Te empurra um pouquinho e te puxa para fora. Só que ela te puxa mais do que ela te empurra. Então, toda vez que você está deitado, está relaxado, você sente que ela está te empurrando para a areia, naquele momento você não precisa se preocupar, pô, será que está vindo uma onda?
não está vindo uma onda, porque na hora que a onda está vindo, você está sendo puxado. Então, primeiro, a gente desenvolve, como você falou, a gente trabalha com restrição máxima de recurso. Então, a gente aprende a usar tudo que a gente tem a nosso favor. Então, a primeira coisa o primeiro referencial nosso é o vai e vem. Pô, se eu tô sendo empurrado, se eu sinto que eu estou sendo empurrado, eu não preciso me preocupar em furar uma onda, porque ela não está vindo ainda. Na hora que eu volto, aí eu vou ficar ligado para ver se está vindo uma onda. Então, primeiro eu usei o vai e vem, mas me mantenha na horizontal. Isso faz com que eu gaste menos energia ainda, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Eu quero ir daqui para cá. Por que eu quero ir para o outside? Porque o mar ele me leva para o outside. Então, a gente está simulando sempre a situação pior do mar grande, que o que você quer fazer, como você falou. Se o cara flutuar e conseguir chegar até além da arrebentação, ele pode aguardar um guarda-vida, a aeronave, né? O jet ski. Então, ele conseguindo flutuar e fazer isso, ele se salvou. Se ele entra em desespero aqui no meio e não dá tempo do guarda-vida chegar, né? Porque no Mar Grande realmente é muito difícil, as pessoas não acreditam que é difícil, aí ele já não tem essa capacidade de se salvar. Mas voltando aqui, então eu presto atenção no vai e vem. Na hora que eu sinto que eu estou sendo sugado, qual é o próximo sinal? Vai ser sonoro. Então, estou de costas. Eu estou deitado, né? Olhando para o céu, estou com o ouvido dentro d'água. Aí eu faço assim, ó. Na hora que eu sentir que eu estou sendo sugado, eu coloco a minha orelha para fora e procuro ouvir se está vindo barulho de onda. Como você falou, que eu ouvi o barulho da onda. Então, primeiro é o tátil, é o tato, depois é a audição. Se eu ouço que está vindo um barulho de onda, aí aí eu vou confirmar com a minha visão. Aí eu vou sacrificar minha posição perfeita na horizontal, já levantei um pouquinho a cabeça para ouvir, agora eu vou virar o pescoço realmente na direção da onde vem as ondas para confirmar se está vindo uma onda ou não. Então, só sair da horizontal quando foi muito necessário. E aí, normalmente, no começo da vala, essa onda vai ser pequena. Vai ser uma onda que é só uma espuminha assim, ó. Ela não tem, embaixo da superfície do mar, ela não tem uma turbulência. Então, eu posso passar por essa onda na horizontal mesmo. Então, a gente faz a posição que a gente chama de super-homem. O jeito Mas mais assim, fácil... se você tiver, Bruno, que enfrentar, por exemplo, uma onda, uma arrebentação, 1 metro e meio, e tiver que passar por baixo da onda, como é que você faz aí? Claro que você vira de frente, né? E aí como é que você faz? Você mergulha 1 metro antes da espuma chegar, imediatamente? Como é que você fica lá embaixo da água para passar? Explica para a gente aí, como é que você indica? Isso seria o quarto passo. Flutuação, primeiro passo, segundo passo é esquiva, né? Que é você passar uma onda pequena. Então, você passa ela, você meio que ignora a onda. Você simplesmente deita de barriga para baixo e bota os braços para frente como se fosse o super-homem voando. Isso te garante uma estabilidade. Então, na hora que a onda passa por cima de você, pequena, ela tende a te sacudir para baixo e para cima. Mas se você estica o corpo igual o super-homem e mantém ele semi-rígido, e dá uma pernada de peito, você tende a passar por essa espuma tranquilamente, mantém essa horizontal. Aí, digamos que veio uma onda mais forte, né? À medida que você se aproxima da linha da arrebentação, melhor dizendo, você não está mais se preocupando só em manter as vias aéreas fora do ar, fora da água, que é a nossa primeira preocupação, manter as vias aéreas fora da água. A gente faz isso com a flutuação, a gente se esquiva para passar as ondas pequenas. O terceiro passo é a gente garantir que a gente tem uma ótima respiração. O tempo todo que a gente estiver com as vias aéreas fora d'água, a gente tem que estar com a respiração controlada, com a frequência cardíaca relativamente baixa e com a frequência respiratória baixa também, porque não vejo justificativa para a pessoa estar ofegante se ela pode respirar e se ela ainda não tomou nenhum caldo. Mas à medida que a gente se aproxima da linha da arrebentação, o que acontece? A arrebentação é impacto, ela gera impacto. Então, na zona de impacto, a gente tem que não só manter as vias aéreas fora d'água, como a gente tem que aprender a se defender do impacto. Então, como é que a gente vai fazer? Quando a onda quebra assim, ó, aí ela vai causar uma turbulência embaixo da água, né? Abaixo da superfície da água. Então, se você tem uma onda mais ou menos de 1 metro, teoricamente, ela tem uma profundidade de 1,30 m.
os oceanógrafos de plantão aí, por favor, me corrijam. Mas a onda quebra quando ela atinge uma profundidade em média de 30% maior do que a altura dela, do que a altura da frente dela. Então, se você tem uma onda de 1 metro, teoricamente você tem que estar pelo menos mais fundo do que 1,30 m para poder passar livre da turbulência que essa onda vai gerar, tá? Mas como é que a gente faz? Ao invés de eu me preocupar em nadar com força e com velocidade, né, quanto maior a onda, mais eu vou querer me defender, tá? Então, como é que eu me defendo? Porque vai chegar um ponto nessas praias que a gente conhece aqui, que a onda ela vai quebrar sobre uma profundidade que não vai dar vazão, não vai dar margem para que reste um pouquinho de profundidade sem turbulência. A onda de 2 metros vai quebrar num fundo, talvez de 2 Ela metros. arrebenta de repente. Então ela vai quebrar e ela vai bater no fundo. Então, se o cara estiver colado lá no fundo, mesmo assim, ele ainda vai ser pego pela turbulência da onda. Aí acontece uma situação que é uma situação mais complicada, porque a gente não tem como prever o que exatamente vai acontecer. Não tem um padrão para esse tipo de caldo. Não existe um padrão. Então, não tem como você saber exatamente o que a onda vai fazer com você. Então, o cara já tem que estar ali num grau de faixa marrom, né? O cara já tem que ser bem graduado mesmo, porque ele vai para o fundo. Então, a gente faz o mergulho canivete, tá? Só respondendo a pergunta, é um mergulho que você vem aplicando as braçadas de crawl. Você pode fazer o que a gente chama de nado de aproximação, né? Que é aquele nado de cabeça alta, o crawl de cabeça alta, do polo aquático, dos guarda-vidas, né? Porque você tem que olhar, fazer uma sincronização com a onda que está chegando. Normalmente, a pessoa, o leigo, ele vai fazer uma garrafinha. Ele vai ficar assim, ó, com a cabeça para fora d'água, e na hora que a onda vier, ele vai só abaixar a cabeça. A garrafinha, ela até funciona, só que você está na posição vertical. Então, quando o mar está te levando para lá, quando vem uma onda grande, normalmente ele te suga. A tendência, principalmente em uma praia Itacoatiara, né, assim, acontece muito isso. Acaba que se você conseguir fazer direitinho, você passa para o outro lado. Em Saquarema também acontece isso. Então, você não pode hesitar. Se o cara faz a garrafinha, se o cara já está na vertical, ele freia essa tendência natural dele ser levado para o outro lado, para o lado de trás da onda, né? Então, a gente quer afundar. Eu gosto muito de fazer essa passagem. Eu brincava, era uma outra brincadeira que eu fazia quando eu era garoto. Eu mergulhava, exatamente isso. Eu tentava chegar ali aqueles 30% abaixo daquela correnteza, né? E eu abria o olho e via como se fosse uma janela para você passar, quer dizer, aonde não havia menos turbulência. E aí eu usava uma que a gente usa em nado peito, a gente fazia uma filipina e aí passava por ali e era a forma mais tranquila. Agora, é claro, tem locais, por exemplo, essa praia de Tombo que você está falando, é uma praia em que a onda vem, às vezes, com 1,5 m, 2 metros, e ela, de repente, precipita em 1 metro. Então, ali você vai tomar uma toca, né? Eu gosto, nessas situações, eu gosto de pegar, mergulhar e encostar na areia e enfiar minha mão na areia e ficar agarrado na horizontal esperando aquilo ali passar. Porque ele não me arrasta muito para trás, né? E aí, na hora que acabou, ela dá aquela corrente de novo e aí vai embora. Claro que isso é limitante conforme o tamanho da onda. Se for muito grande, você vai tomar uma soca, às vezes você não consegue ficar agarrado direito e às vezes se perde. Bruno, foi muito legal. Para encerrar, eu queria que você contasse assim, qual o socorro como guarda-vidas que você ficou no maior sufoco na tua vida dentro da água? Quer dizer, você tem algum socorro que você tenha pensado assim, caraca, eu acho que desse eu não vou sair daqui, o negócio tá brabo. Eu diria que assim, não só como guarda-vida, né, mas
a gente que surfa, né, há muito tempo, todo mundo já teve uma experiência, né, desse tipo, né. Um que eu me lembro aqui foi aqui na frente entre o posto 4 e o posto 5, que era um garotão, pô, a gente ficou amigão. Ele é um cara que acho que tem uns 30 anos de idade, ele é pesado, sabe? E ele foi sugado, o mar tava grosso, né? Como a gente fala. Foi muito rápido. E aí eu e o meu amigo Barros, a gente foi ao socorro dele, ao encontro dele. E a pior coisa que tem é você chegar na pessoa e a pessoa tá desesperada, né? Então você tem que acalmar a pessoa e ao mesmo tempo proteger ela, né? Fazer ela não afundar, né? É muito emocionante, assim, mas na verdade o que eu gosto mesmo é de fazer as pessoas perceberem que existe essa possibilidade, né, para a gente ganhar uma autonomia, a gente aprender a entender o que está acontecendo e saber também exatamente qual o nosso real limite, né? Porque aí a pessoa ela não vai dar mole, né? Ela vai respeitar mais. Pô, foi um prazer aí. Uma última mensagem para quem está assistindo a gente. Pô, galera, esse momento aí, né, que a gente está tendo que fazer essa restrição de liberdade, inclusive, e demonstração de solidariedade, eu acho que eu torço para que quando a vida voltar ao normal, a gente volte com esses aprendizados que a gente está tendo agora, sabe? De valorização da família, dos amigos e da natureza, que a gente não deixe o ritmo da vida normal atropelar essas coisas que acho que talvez tenham se perdido um pouco aí na correria do dia a dia. É isso. A gente vai voltar à normalidade ou uma nova normalidade, não tenho dúvida. A gente vai voltar à praia e tudo mais. Eu acho assim, o que eu acho importante a gente tirar dessa live de hoje é justamente que todos nós temos limitações, né? E todos nós precisamos conhecer esse ambiente aquático antes de entrar, digamos assim, de arriscar demais. É sempre um equilíbrio, né? Por exemplo, eu sou um grande nadador, Bruno. Nado, eu fiz a minha faculdade nadando, né? Eu tinha bolsa de 100%, eu nadava para poder fazer a faculdade, né? E depois, uma outra live, eu vou te contar aí o sufoco que eu passei nesse negócio. Mas, de qualquer maneira, assim, se me colocarem no mar como Nazaré ou como um mar de 4, 5 metros, não sei, 6 metros, eu vou passar um sufoco. Então, sendo um grande nadador, se eu não tiver calma, não entender as minhas limitações, não me arriscar demais, né? Saber que aquilo ali, olha, eu estou acostumado a entrar nessa praia, mas hoje a praia está diferente. Já não dá mais para mim entrar nessa praia hoje. Então, assim, entender e respeitar cada um a limitação de si. Eu queria te agradecer muito, foi muito legal. Eu acho que o pessoal gostou. A gente vai salvar essa live no IGTV, agora só salva no IGTV, e posteriormente vamos publicar isso no YouTube para quem quiser assistir novamente. Tá? Obrigado, Bruno. Valeu, Doc. Um Valeu, grande galera. abraço a todos. Obrigado mesmo. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.